Então, bom dia a todos. Estamos aqui para mais um módulo completamente fundamental, importante, tá? Eu estou aqui no curso Darwin há mais de 5 anos e eu gosto sempre de perguntar para os alunos assim, né, que formam, e pergunto assim, qual o módulo que você achou mais importante? E aí a gente pensa que pode ser uma matéria clínica, tipo clínica odontológica, que tem muitos procedimentos, algumas práticas, enfim, né, algumas técnicas que os alunos gostam de querer aprender mais, mas muitos deles falam que é o módulo de biossegurança, certo? Muitos gostam de módulo de biossegurança porque a gente vê que na vida real, né, a gente vê muitas coisas que não estão certas nos protocolos e a gente aprende o certo aqui nesse módulo, né? Nem sempre a gente vai, infelizmente, ter todas as situações corretíssimas, mas o certo seria sempre buscar tê-las, né? Até porque uma situação muito séria, tudo bem? Então eu mandei para vocês 3 arquivos, eu mandei praticamente o PDF com as imagens, porque sempre quando eu gravo da tela aqui, para algumas reposições que acontecem às vezes, falta de chuva, ou nesse caso, como foram questões particulares minhas, os alunos não conseguem enxergar o que está escrito no slide, então às vezes não conseguem enxergar o que está escrito aqui, e aí eu passei para vocês 3 arquivos. Um arquivo que é o caderno, como se fosse se eu estivesse escrevendo no quadro. Se eu estivesse dando uma aula presencial, eu escreveria tudo aquilo no quadro. Mandei umas imagens, tá? Para vocês acompanharem igual o meu questionamento todo e o teste, né? Tradicional. Tudo bem? Lembrando que o teste ele tem que ser entregue caso o aluno falte, tá? Então, se o aluno faltar sábado que vem, tem que ser entregue o teste, tudo bem? Para não perder pontos. Semana que vem a gente fala melhor sobre avaliação, porque esse módulo aqui é um pouco tem um trabalho muito importante, fundamental e, enfim, né? E uma prova teórica e os exercícios. Mas aí semana que vem a gente fala melhor. Então, tudo bem, pessoal. O módulo de biossegurança, como eu falei, é um dos mais importantes que existem, tá? Porque a gente tem que se proteger, tá? Nem sempre a gente só não consegue se proteger de tudo, porque teoricamente a gente só se conseguiria se proteger de tudo se a gente vivesse dentro de uma autoclave, de uma esterilização. Mas não é o caso, né? Nem todo mundo consegue ficar dentro de 121 graus Celsius num equipamento pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque o único equipamento que consegue eliminar 100% de toda a vida microbiana é a autoclave. Então, a gente o resto vai eliminar grande quantidade, mas a gente não vai conseguir. A gente tem que conviver em harmonia, entre aspas, com os micro-organismos, tá? Que possam causar algum mal. Tudo bem? Então, os micro-organismos, onde é que eles estão? Eles estão em toda parte, né? Eles podem. Só que, infelizmente, como a gente trabalha numa área de saúde, nesse ponto, né? Realmente a gente tem que se proteger mais ainda, porque é um fluxo enorme de pacientes, a boca humana, questão da infecção cruzada. Então a gente tem que se proteger. A gente consegue se proteger de diversas formas. Um exemplo, um EPI, um jaleco, uma proteção, uma barreira. Por quê? Porque, como eu falei, a gente não só consegue eliminar os micro-organismos que possam causar um mal na autoclave. Só que o ar está todo exposto a micro-organismos, a todo o paciente, as doenças que ele pode evitar. Então, a gente tem que realmente, como fala a definição da biossegurança, vou lê-las para vocês. A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes à atividade de pesquisa e blá blá blá. Então, prevenção, ou seja, antes de eu ver algum problema, eu tenho que me prevenir. Eu me prevenir como? Usando o EPI. Vamos colocar um gorro, eu vou colocar uma máscara, eu vou calçar uma luva, eu vou usar um jaleco,
enfim, eu vou usar um sapato fechado. Antes de qualquer problema, a gente já usa a biossegurança. Você já tenta se proteger antes que aconteça algum problema. A minimização ou eliminação, a eliminação é quando você está eliminando grande quantidade de bactérias. Então, quando você vai passar um álcool 70, ou existe também o ácido peracético, ou um hipoclorito, ou enfim, várias situações, né? Vários produtos que existem aí no, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas de uma forma geral, você está eliminando a quantidade. Só que você não vai eliminar todos. A única que você vai eliminar todos é na autoclave, que é a esterilização. E minimização, a mesma coisa também. Você vai tentar a bancada, você consegue esterilizar a bancada, você consegue pegar a cadeira, o equipo odontológico e tacar dentro do autoclave? Não tem como. Então a gente vai diminuir o risco, a gente vai limpar entre um paciente e o outro, a gente vai colocar uma barreira de proteção. Então isso que é minimização. A gente não, o paciente sentou na cadeira, o paciente fez tudo, a gente não consegue, de uma forma geral, pegar a cadeira que você vai sentar, o foco, o refletor. Você não consegue, enfim, mexer no refletor 100% limpo. Por quê? Porque a gente não consegue esterilizar o refletor, né? Então a gente só consegue usar medidas como desinfecção, que a gente vai limpar, né, antes de um paciente ou depois do paciente. A gente vai conseguir diminuir um pouco a carga microbiana que possa causar algum mal, né? Então a prevenção, né? Estou colocando o EPI, que é o correto aqui na questão toda. Então, já de cara, esse é o correto, tá? É o jaleco, é a luva, tá? De procedimento ou cirúrgica para atender um paciente. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Existe também a Face Shield, que muitos gostam de usar também. Eu particularmente gosto muito. A Face Shield, que é essa máscara facial, ela já é uma informação importante. Ela protege contra ela substitui o óculos de proteção. Tá vendo que a paciente, o profissional aqui está sem óculos de proteção. E tá certo, porque ela substitui o óculos de proteção. Ela não substitui o gorro, ela não substitui a máscara, tá? Ela substitui o óculos de proteção, tá? Então fiquem ligados nessa situação. Meu trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, na semana que vem, porque fica melhor, porque como o trabalho vale 40% da nota, esse trabalho exatamente são 40 imagens com erros. Então a gente vai vendo essa questão toda aí. Porque uma vez uma aluna falou assim: professor, eu achava que eu sabia biossegurança até ver seu trabalho. Entendeu? Então você vai ver 40 erros ali naquela questão. Fala: caramba, mas onde eu trabalho é exatamente isso acontecendo. Não. Então você está vendo o certo, você está vendo o errado, e você tem que corrigir também. Se ela tivesse aqui, o profissional, sem máscara e com a máscara facial, tem um erro aqui, porque ela está sem a máscara, mas no caso ela está com a máscara cirúrgica aqui, N95. Então, podem existir diversos tipos de contaminação, desde a herpes, que a gente falou um pouco no módulo de patologia, que são essas vesículas, também sarampo, a gente viu também a questão da Covid, uma gripe também, né? E outras situações também. Então vamos lá, vamos para a parte conceitual, né, do início. Procedimentos existentes para inibição, destruição ou eliminação de micro-organismos presentes. Tá? Aqui eu estou colocando os principais. Eu até coloquei mais sobre a descontaminação e a degermação, mas de uma forma geral a gente pode classificar em 4 grupos: a esterilização, a desinfecção, a antisepsia e a asepsia, tá? Sobre esses 4 já está garantido praticamente. Existem também outros termos também, né, que a gente vai ao longo do módulo falando, mas o bloco principal são esses 4 aqui. Então vamos lá. Esterilização, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, é a nossa querida autoclave, tá? Antigamente, né, se usava muito estufa, mas existe a principal seria o nosso autoclave. Existe também outros tipos de esterilização por meio de produtos químicos, mas aqui no Brasil não é aceito esse tipo de prática, só aceito por meio da questão da autoclave
que é essa autoclave que a gente utiliza, que é essa autoclave gravitacional. A gente vai falar depois sobre isso. Então, a esterilização é o processo que visa eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, inclusive os poros bacterianos, por meio de processos físicos ou químicos, como eu falei, químicos, que é a questão que eu falei que aqui no Brasil não é aceito, em material inanimado, ou seja, não tem como tacar uma pessoa, né, uma vida aqui humana dentro dessa autoclave, tá? Claro, né? Como funciona a autoclave? Funciona a 121 graus Celsius, então não tem como tacar ninguém aqui dentro. Então só objetos, por isso que a gente fala inanimado, ou seja, pessoas, objetos sem ser vida. Então a gente aprende sempre na vida, tipo, quem estudou português, quem lembra da aula de português, fala assim, isso aqui, a crase é isso aqui. Ela funciona dessa regra, mas a exceção é essa. Tal coisa na vida, mas a exceção é essa. Tal coisa, mas a exceção. Existe sempre uma exceção. Realmente aqui na esterilização não existe exceção. Ela vai eliminar todas as formas microbianas, tá? Mas já vou adiantando uma coisa. Ela elimina 100% da microbiana se você seguir as etapas corretas. Então, as etapas vão ser em outra aula, mas a esterilização ela elimina 100% da vida microbiana. Não existe, se você seguir, claro, corretamente todas as etapas, não tiver os erros que depois a gente vai falar. Nas imagens tem muitos erros que na questão da questão do colocar o material ou não limpar corretamente antes de fazer a esterilização, tá? Então a gente vai falar melhor depois sobre isso, tá? Mas de uma forma geral, a esterilização elimina 100% da vida microbiana. A desinfecção já é para aqueles casos em que já estamos falando de objetos também, então não é vida humana, estamos falando de objetos, tá? Que você não consegue autoclavar, de uma forma geral isso. Você não consegue autoclavar. Então é uma bancada, é uma cadeira, é um equipo, é um refletor. Por quê? Não tem como pegar esses materiais, esses equipamentos e tacar na autoclave, né? Não tem como pegar, imagina uma cadeira, um equipo e jogar aqui dentro da autoclave. Então a gente vai eliminar 100%, não consegue eliminar 100%, porque o único que elimina 100% seria a esterilização, tá? Então você vai fazer a desinfecção, você vai usar um produto químico, um desinfetante, que existe uma variedade, que a gente vai falar depois sobre isso. Principalmente existe muito álcool 70, mas hoje em dia existem outros como ácido peracético e outros desinfetantes que você vai usar numa bancada. Você não vai conseguir eliminar toda a carga microbiana, mas você vai eliminar grande quantidade, quase todos, né? Só não vai eliminar 100% por causa da esterilização. Porque existe tipo uma bactéria que tem uma proteção especial, uma chamada de esporos, que alguns desinfetantes não conseguem eliminar e alguns existem outros também. Mas de uma forma geral, a esterilização não consegue eliminar todas as cargas microbianas de seres inanimados e a desinfecção ela consegue eliminar dos seres inanimados, ou seja, objetos, de bancadas, ela não consegue eliminar tudo, mas grande quantidade, tá? Então, cuidado para não confundirem com isso. Então, utiliza-se os desinfetantes, né? Então, quando você for passar um álcool 70 numa bancada, por exemplo, isso é um desinfetante, tá? Porque a bancada é um objeto, você está eliminando grande quantidade microbiana, não está eliminando tudo, tá? Com desinfetante. Então, por isso que eu vou fazer assim, vou fazer a desinfecção do paciente. Então, vou limpar aqui ele e tal, vou fazer uma desinfecção. Não, está errado, porque a desinfecção ela é só para objetos. Então o ser humano é um objeto. Então você não vai limpar a pele dele, estou fazendo uma desinfecção. Não, você não está desinfectando o paciente, tá? Você está fazendo um outro procedimento, tá? Então fique atento a esses termos aí, tá? É uma questão de terminologia muito importante. Então você não vai fazer uma esterilização do paciente, que não tem como pegar o paciente e tacar dentro da autoclave. Você não vai ter como fazer uma desinfecção do ser humano, porque você não está. O ser humano é um objeto, tá? Então fiquem ligados com essa questão toda aí.
Então eu falei com vocês que eu não ia fazer a desinfecção no ser humano, na verdade eu vou fazer uma antisepsia. A antisepsia é como se fosse uma desinfecção, só que em ser humano, em tecido vivo. Então, você vai limpar a pele do paciente, por exemplo. Você está fazendo uma antisepsia, ou seja, você está pegando um produto químico, tá? Que vai limpar o rosto do ser humano, por exemplo. O ser humano é uma pessoa, um ser humano, é uma pessoa viva. Então você está fazendo uma antisepsia dele. Por isso que a gente chama de antisséptico bucal. Antisséptico bucal é o quê? É um produto químico que você vai usar na cavidade bucal. Não vai eliminar todas as formas microbianas. Por quê? Porque é um ser humano, não é esterilização e antisepsia e não desinfecção, porque você está usando em ser humano. Então você está eliminando grande quantidade de bactérias em ser humano, que é uma pessoa viva. Então antisepsia. Então eu não vou fazer uma desinfecção da cavidade bucal. Eu vou fazer uma antisepsia da cavidade bucal. Tudo bem? Então fiquem atentos também a esse termo aí. E a asepsia. Então assim, vamos de novo, vamos agora falar sobre a asepsia, que realmente vou falar com calma aqui, porque de tudo que eu percebo nas aulas, o que as pessoas mais erram é isso aqui. Então vamos com calma. Primeiro, a asepsia é muito parecido com o termo antisepsia. Então já começam os alunos a errarem daí. Então, asepsia é uma coisa, antisepsia é outra, tá? Então, a antisepsia, você está usando um produto químico, um antisséptico bucal, lembrar do antisséptico bucal, que a gente usa em farmácia, tá? E antisséptico bucal é isso. Agora, antisepsia. Agora, asepsia é outra coisa. A asepsia, você está usando, você está, é onde as pessoas mais erram, na verdade. Aqui a asepsia está falando de prevenção. Então, por exemplo, eu vou atender um paciente. Se estou falando de prevenção, ou seja, olha, antes de atender um paciente, eu tenho que estar de jaleco? Tem que estar de jaleco. Vou atender o paciente, tem que estar de proteção, jaleco, máscara, gorro. Isso tudo é prevenção. Então, as medidas de prevenção. Então, onde as pessoas mais erram, por exemplo, vou calçar uma luva. Eu calcei uma luva, mas vou colocar a mão em outro lugar. Sei lá, vou botar um gorro. Não, a luva é só encostou no paciente. Encostei no paciente, eu vou usar a luva. Claro que é a luva de procedimento. Ou luva cirúrgica e tal. Existe outro tipo de luva que eu vou falar depois, na parte 2. Mas fiquem ligados com essa questão aí. Se eu estou falando de prevenção, eu vou calçar uma luva para atender o paciente. Também. Agora, por exemplo, antes de atender o paciente, eu também tenho que lavar as mãos, né? Isso eu espero que tenha isso bem claro na cabeça. Existe um termo específico que é como se fosse uma antisepsia das mãos, mas quando você vai só lavar as mãos com água e sabão, existe um termo chamado de desgermação. Mas, de uma forma geral, se você está falando uma pergunta do tipo assim, olha, antes de atender um paciente, você deve usar medidas preventivas, como lavar as mãos. Falou de medida preventiva, tipo, olha, antes de atender o paciente, eu preciso prevenir. Então, eu devo tomar vacina, eu devo me proteger usando o EPI, eu devo lavar as mãos antes. Estou falando de prevenção, não estou falando de produto químico, não estou falando de nada. Isso é asepsia. Então, muitos alunos na hora erram, porque, sei lá, está escrito uma pergunta assim: medidas preventivas, como lavar as mãos antes de atender um paciente, fazer tal coisa, calçar uma luva, usar um gorro, usar uma máscara. Os alunos vêm lavar as mãos e acham que tipo assim, desgermação ou antisepsia. Não, você está falando de prevenção, são as medidas anteriores ao atendimento e tal. Você está com a cabeça voltada para a asepsia, ou seja, prevenção. Então, é a asepsia e não a antisepsia. Cuidado com essa questão. Então, a palavra-chave aqui é prevenção. Então, usar uma luva só quando for atender o paciente, tá? E outras coisas por cima. Existem outras milhões, tá? Que o nosso trabalho é muito sobre isso também. Tá? Vou falar semana que vem, tá? A higienização das mãos, para a gente não correr aqui, a questão do corretamente lavar as mãos. Lembrar que
as mãos não é só a luva, a mão. Então você tem outros lugares como dorso, polegares, articulações, punhos, tá? Para você lavar a mão corretamente. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente vê com muitos erros, por exemplo, o profissional vai atender de relógio, o profissional vai atender de anel, com anel, isso está tudo errado. Por quê? Você tem que fazer a higienização correta das mãos. Se você está usando um anel, uma aliança para atender um paciente, um relógio, essas áreas você não está lavando. Então você não tem que lavar o dorso da mão, o punho. Se você está lavando o punho, como é que vai lavar o punho se você está usando um relógio? Então tá tudo errado. Tá? Então a gente vai falar melhor sobre isso depois. Uma informação importante aqui, né? O álcool gel ele é fundamental, mega importante, fundamental, mas ele não limpa a mão se já estiver suja, contaminada. Então se ela estiver suja a mão e se atacar álcool 70, você não vai resolver de nada. Quiser lavar a mão com água e sabão e depois passar um álcool gel, é perfeito, maravilhoso. É o perfeito, sinceramente. Mas não deixar de lavar. Vou passar um com 70. Não substitui lavar as mãos, não. Tá? Então vou parar por aqui, que aí depois a gente vai falar sobre a parte de EPIs.